7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boa tarde, ou bom dia, boa noite, ou boa tarde para quem está assistindo depois. Estamos ao vivo, isso mesmo. Hoje é episódio ao vivo do podcast da Natação Criativa. Para a gente falar de um tema muito importante, eu vou trazer uma pessoa que vai estar no 19º Encontro de Técnicos e Professores de Natação. Imperdível vai ser em Indaiatuba, do dia 21 ao dia 23 de fevereiro. Está imperdível. Quero te ver lá. Se você ainda não fez sua inscrição, acesse o site da Natação Criativa, que você faça a sua inscrição. Mas hoje, aquele tema que eu gosto muito de falar, carga e monitoramento de treino em jovens atletas. A gente tem um estudo com mais de 300 academias que mostraram que quando a criança sai da iniciação para o aperfeiçoamento, ela deixa a natação. Foram mais de 70% desses jovens deixando a natação, mais de 30 mil jovens deixando. Mas eu vou trazer ele, Flávio Castro, para falar sobre essa carga e como introduzir essa carga de forma eficiente e assertiva. Muito obrigado pela presença, Flávio. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu que agradeço o convite. E antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem aqui ao lado a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não saiba, o afogamento é a segunda principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Eu sou voluntário Sobrasa, eu levo projetos que visam a redução no número de casos de afogamento. Seja você também um voluntário, acesse sobrasa.org e seja voluntário e receba o seu kit com boné, camiseta, para você ser um voluntário Sobrasa. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado para você que precisa de horas complementares. Estude aí no sofá da sua casa. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento e evolução do seu aluno. Tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, enviando vídeo, fazendo chamada, diversas coisas. 30 dias gratuitos, só baixar aí pela Google ou pela Apple e já começar a acessar e ver todas as avaliações que a gente tem lá dentro do aplicativo. O Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que para você, professor, está sem tempo para montar o seu plano de aula, mas você sabe a importância de ter a sua aula planejada, a gente te auxilia montando aula para bebê, infantil, adolescente e adulto. Você entrando e montando o plano de aula, aprendendo a fazer isso, a gente te paga um Pix por cada plano de aula que você fizer. Quer saber como? Me procure no particular. E claro, também quem está apoiando esse podcast é o Encontro Nacional de Técnicos de Natação, o 19ª edição, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né, Flávio? Hoje o assunto é sobre a 19º Encontro Nacional de Técnicos. Qual que você acha que é a importância desse encontro para os profissionais da área? Lembrando que não é só para técnicos, também para professores. Qual é a importância aí na sua visão? Então, eu vejo que normalmente os profissionais que eu estou com natação, seja no treinamento, seja no aperfeiçoamento, seja no ensino da natação, são sobrecarregados. Né? Se a gente pensa no técnico mesmo, no Brasil, um técnico ele é muito mais que um técnico. Ele faz inscrições, ele arranja o ônibus, ele faz o planejamento, ele aplica o treino, né? Ele conversa com família, ele conversa com nadadores. E muitas vezes essa sobrecarga faz com que ele tenha menos tempo para estudar, para buscar atualizações, para ver o que o colega tá, como é que aquele colega está resolvendo determinado problema que ele encontra no seu dia a dia. Então, me parece que encontros desse tipo facilitam a melhoria da prática em natação, seja de professores, seja de treinadores.
E como você vê esse e outros eventos que contribuem para o desenvolvimento da natação no Brasil? Você acha que o volume desses eventos que a gente tem no Brasil está de acordo com a necessidade? Precisaria de mais eventos? E o que ele vem a beneficiar aí o mundo da natação? Bom, a partir dessa premissa de sobrecarga de trabalho e a dificuldade de atualização, me parece que esses eventos têm uma outra função extremamente importante, que é a da aproximação entre a academia e a prática. A aproximação entre o que se pesquisa, o que se produz e o que acontece no dia a dia da borda da piscina. Eu, durante muitos anos, durante 10 anos, trabalhei com natação na borda. Depois fui para uma vida acadêmica e hoje em dia, já há muitos anos, desde 1998, eu atuo apenas na academia e muitas vezes eu vejo que há uma dificuldade de diálogo entre quem está atuando lá no dia a dia e quem está fazendo pesquisa. E não deveria haver essa dificuldade de diálogo, porque são dois conhecimentos que se complementam, são dois conhecimentos que viriam para melhorar a natação, desde o ponto de vista da adaptação ao meio aquático, segurança aquática, desenvolvimento de habilidades aquáticas, iniciação ao treino, alto rendimento. Então, muito se faz na academia, muito se faz no dia a dia, na borda, e se faz muito bem, mas essa parceria ou esse diálogo entre a academia e quem trabalha no dia a dia seria extremamente importante para melhorar ainda mais a natação brasileira. Muito bem, Flávio. E aí a gente vem para o seu tema, que a gente vai falar sobre carga e monitoramento de treino em jovens atletas, o 19º Encontro Nacional de Técnicos. E eu queria que você falasse quais são os principais desafios no monitoramento da carga de treino em jovens atletas, encontrado pelos professores na prática do dia a dia, lá na borda da piscina. Bom, uma das questões normalmente o número de atletas que o profissional vai ter sob sua responsabilidade, né? A carga de treino, ela deveria ser individualizada desde cedo, né? Porque a gente tem as questões fisiológicas, as questões maturacionais do jovem atleta, que vão levar a diferentes necessidades ou diferentes características em relação ao treino que está sendo aplicado. Então, o ideal seria uma individualização máxima em relação às intensidades. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, especialmente em relação a jovens atletas, né? Porque o número de atletas, o número de nadadores por treinador é sempre muito alto. Então, me parece que a compreensão das questões fisiológicas, maturacionais e psicológicas pelo treinador, pelo professor, pela treinadora, pela professora, é o primeiro passo para se buscar uma carga de treino ideal e executar um monitoramento do treino desses jovens atletas, né? Até porque esse conhecimento fisiológico, maturacional, psicológico faz com que a compreensão do limite ético do treinamento e do desempenho seja mais clara. Além disso, me parece que há necessidade de uma formação paralela dos nadadores em relação à autopercepção desse jovem atleta em relação ao seu estado. Ou seja, entre jovens atletas, o treinador e o professor, além de ministrar o treino, poderia ou deveria ter uma função de didática em relação a como é que o nadador, como é que a nadadora pode se autoperceber em relação à intensidade de treino, em relação às vontades, em relação às capacidades. Então, é um grande desafio, né, pelo número de atletas que existem, pela necessidade de compreensão dessas questões fisiológicas, maturacionais e psicológicas, e a necessidade também de que esses jovens atletas se entendam como seres humanos e que respondem ao processo de treinamento. E aí vem um grande desejo, acho que de todos os técnicos, professores, é manter a longevidade de qualquer atleta, nadador, seja de alto nível, seja aquele atleta que está nadando por qualidade de vida.
A ideia é ter essa longevidade. Como a carga de treino pode impactar aí o desenvolvimento e a longevidade da carreira esportiva de um atleta? Já que a gente teve e tem ainda no Brasil, né, um maior nome, o Nicolas Santos, ganhando medalha com mais de 40 anos, ali 42 anos, ganhando uma medalha mundial, representando aí o Brasil. Como manter esses atletas longívidos? Bom, aqui tem várias escolas da teoria do treinamento que poderiam, de maneira diferente, responder essa pergunta, que ela é muito complexa, né? Uma questão geral seria uma organização mais nacional em relação aos megaciclos, em relação assim, bom, até tais características maturacionais, quais devem ser as principais características do treinamento? Quais são as cargas, quais são os conteúdos, quantas vezes por semana, quantos metros por semana. Não que o treinador, o professor não vá ter liberdade para criar, mas que seja um balizamento para que não ocorra o abandono precoce, né? A gente sabe que a carga ou a aplicação adequada de cargas em relação à maturação, em relação aos objetivos, permite um planejamento a longo prazo. E isso leva o nadador a apresentar desempenho por mais anos, ou seja, ele vai ficar mais longevo, ele não vai se afastar da borda, seja por questões de lesão, seja por questões psicológicas, ou seja, entender esse jovem nadador com suas características e tentar adequar o processo de treinamento, aplicação das cargas a essas características. Muito bem, Flávio. E a gente tem como ferramenta prática aí alguma coisa que você recomenda para avaliar, ajustar a carga, até ter esse treino mais de forma eficaz para evitar, como você disse, lesão, dar uma longevidade para esse atleta? Bom, tem uma série de ferramentas, né? E a cada mês, a cada semana, saem estudos novos em relação a controle de carga em diferentes modalidades. Então, a primeira questão que surge é o treinador tem que entender o que é a carga que ele impõe e como que o nadador vai responder a essa carga. Ou seja, como é que é a resposta, que seria a carga interna, né? Então, aí tem diferentes possibilidades de cálculo que envolvem, por exemplo, o jovem nadador entender o que é percepção subjetiva de esforço e ele conseguir utilizar isso e informar de maneira correta ao seu treinador. Uma outra possibilidade que envolve essa compreensão que o jovem nadador deve ter do seu próprio corpo é uma coisa simples, uma coisa que todo mundo sabe, mas que quase ninguém aplica, que é o controle da frequência cardíaca basal a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, né, entendendo que o processo de treinamento leva a uma bradicardia. Mas a gente tem que também que no processo de treino, quando a carga ela está inadequada, a gente pode ter alguns caminhos em relação à frequência cardíaca, que é um problema. Frequência cardíaca na água, a gente vai ver no curso que pode gerar alguns problemas de medida, mas de comportamento a gente vai ter que entender. Por exemplo, quando o treinador aplica uma carga muito intensa e a frequência cardíaca não responde, e o nadador não consegue executar aquela intensidade, talvez ele já esteja num processo de overreaching, de muita carga e desestabiliza o sistema nervoso autônomo. Assim como uma frequência cardíaca muito alta para uma carga muito baixa. De qualquer maneira, junto com essas medidas mais simples, deveria ou poderia haver um controle relacionado, por exemplo, à frequência de ciclos de braçadas, que é um bom indicador de eficiência técnica, está relacionado também à carga interna que o nadador recebe. Então, tudo isso a gente vai ver de uma maneira mais complexa ou mais integrada para ter essas ferramentas no dia a dia. Você comentou aí sobre a carga interna. Como a gente consegue diferenciar essa carga interna, essa carga externa no treinamento e qual a importância de monitorar ambos os aspectos? Bom, a gente pode pensar o seguinte: a carga externa é aquela que a gente solicita, que a gente prescreve.
Por exemplo, determinado tempo, o meu atleta agora ele vai ter que fazer 5 de 200 a cada 2 minutos e 45, todos para 2:30. Isso é carga externa. Então, determinado tempo, determinada velocidade de nado, determinada frequência cardíaca, determinada percepção de esforço. Vou dizer para o meu atleta, tu vai fazer todos eles na percepção 15. Já a carga interna é o estresse cardiovascular e metabólico que o atleta recebe ou que o atleta responde durante os diferentes ciclos, as diferentes sessões de trabalho. Ou seja, a gente pode prescrever a carga externa e essa carga externa gera determinada carga interna. Então, tudo que a gente diz para o nosso atleta fazer é externo. Tudo que ele faz e como ele vai responder é interno. Certo. E, Flávio, eu queria que você falasse agora em relação à prevenção de lesões. A gente sabe que, dependendo da carga, a gente começa a ter aquelas lesões e de que forma um controle adequado dessa carga de treino pode prevenir lesões em jovens nadadores. Bom, essa é uma questão também complexa, né? Porque ela envolve não só a carga, mas as características antropométricas, osteomioarticulares dos jovens, né? A gente tem que pensar o seguinte: o jovem nadador ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Então, e esse desenvolvimento ele não é linear, né? Ele tem saltos. E nesses saltos ele pode ter uma ou outra resposta um pouco diferente a determinado tipo de exercício. Quando a gente pensa em natação, normalmente o que ocorre mais repetições, ou o treinamento é muito baseado em repetições com variação de intensidade. E 80, 90% das lesões em nadadores são no complexo articular do ombro e normalmente em relação às repetições e à intensidade realizada. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Esse jovem nadador ele não é um adulto em miniatura, eu não vou repetir o que eu faço com uma pessoa formada para um jovem nadador. E eu tenho que avaliar muito bem, assim, ó, será que eu devo usar o palmar? Será que eu vou usar o paraquedas? Será que faz sentido? Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo? Será que só o crescimento já não vai causar uma adaptação, ele vai ter melhoria? Então, isso está intrinsecamente ligado com a questão do megaciclo, né, de prever determinados volumes, prever determinadas intensidades para poupar quando deve ser poupado. Mas o que não garante também que não vá ter lesão, porque tem as questões individuais, né? A individualidade biológica fala mais alto que qualquer precaução que a gente tenha. Então, mas são caminhos que a gente pode tomar. Tem um vídeo que a Natação Criativa a gente postou que teve uma grande repercussão, foram mais de 3 milhões aí de visualizações, mais de 3 mil comentários, vou até colocar aqui na tela, que não sei se você chegou a ver essa menina, ela nadando uma prova de 50 metros com 4 anos, né? E aí você falou dessa carga antes da maturação dessa pessoa. Quais são, se tem benefícios, ou quais são a parte negativa de a gente aumentar essa sobrecarga? Porque visivelmente pelo vídeo a gente consegue, é difícil a gente só ver um flash, mas para ter uma técnica dessa, ela tem que ter uma sobrecarga. Quais são as vantagens e desvantagens de uma sobrecarga de uma criança, por exemplo, aí de 4 anos? Pois é, sempre que eu vejo assim, um desempenho muito, muito alto, um tempo muito bom de um jovem nadador, né, não é o tempo em si que me chama atenção, mas eu fico pensando o que foi feito para atingir aquele desempenho. Né? Nossa, aos 13 anos de idade deu um tempo absurdo nos 100 metros nado livre. Ok, mas o que ele fez para dar esse tempo absurdo? Isso é o que me preocupa. Será que aos 13 anos ele fez um treino que alguém de 25 está fazendo? E como é que vai ser? Será que ele vai conseguir ter a maturação adequada? Né? A gente sabe que até o pico de velocidade de crescimento, a gente tem níveis bem mais baixos de vários hormônios que interferem no metabolismo. A gente não pode generalizar, dizer assim, todo treino feito em alta intensidade antes do pico de velocidade de crescimento vai fazer mal. Não, não é isso.
A questão é saber utilizar essa intensidade e saber recuperar, né? E eu também não posso dizer se essa menina está feliz ou não, né? Eu não sei, talvez ela esteja, mas outros 99 não, né, de 100. E aí tem, né, o bom professor vai ser aquele que vai conseguir atingir os 99 que não ficaram felizes e a um que ficou feliz. Então a gente tem que ter essa possibilidade de adaptação dos planos de aula, dos planos de treino, dos nossos planejamentos, para que a gente não perca jovens atletas, tanto porque fazem uma carga muito alta, quanto faz uma carga muito baixa. A gente tem que pensar nisso também, né? Nem todo jovem atleta tem interesse em continuar treinando além dos 17, 18 anos. Né? Isso e a gente tem uma dificuldade no Brasil também do jovem atleta conseguir conciliar estudo, trabalho, treino ao longo do tempo. Então, não basta apenas essa preocupação que a gente tem que ter, mas tem essa outra preocupação de como é que esse atleta vai fazer para estudar depois, ou para trabalhar. Então, tem tudo isso ao mesmo tempo, né? São muitos questionamentos, né? A gente vê também que geralmente essas crianças que se destacam porque ela maturacionou primeiro, ela tem uma maturação mais rápida que as outras. Não sim. Necessariamente quem fala primeiro vai ser o Bonner, quem anda ou quem corre primeiro vai ser o Bolt. Ela teve um desenvolvimento maior e às vezes a gente aumenta essa sobrecarga só porque ela teve essa maturação. E aí chega lá na Minarca, por exemplo, outras crianças têm um estilão de crescimento, desenvolvem mais força e essa criança vai ficando para trás. Então, tem muitos fatores. Exemplo. Desculpa, eu vou dar um spoiler de uma tese de doutorado de um aluno meu, do Jason Vasquez. Ele trabalha com polo aquático. E ele fez uma série de avaliações em jovens atletas de polo aquático, vários testes, e uma das questões que a gente viu é o seguinte: o que é considerado talento motor em várias categorias não é porque é um talento motor, é apenas porque maturou antes. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas questões, né, de não misturar. A criança talvez cresceu mais rápido, ficou mais forte, aumentou envergadura, aumentou a estatura, tem implicações biomecânicas também. E aí ela dá ótimos resultados, e ele vai evoluindo, vai aumentando a carga, e de repente não quer mais saber. Né? Acaba, não quer mais, porque mentalmente não acompanhou, psicologicamente não acompanhou aquela maturação corporal. Temas para a gente refletir, até nessa postagem, eu fiz um texto de reflexão, 90% foram contra esse texto, mas a gente vai trazendo esses temas aí nos podcasts, que é muito interessante. A gente tem o Diogo, que está ao vivo com a gente, ele é de Brasília, e ele perguntou como faço para manter o aluno focado sem ter competições em curto prazo. O Diogo, é uma pergunta bem geral, né? Então, é o tipo da coisa que a gente tem que avaliar quais são os recursos físicos, os recursos humanos, quem é a pessoa, quem não é, né? Porque, assim, não tem receita de bolo. Mas eu posso pensar numa periodização que não seja tão a longo prazo e que permita avaliações periódicas que sejam legais, ou seja, que não seja sempre só o desempenho, vai ter a cada mês uma competição interna, alguma coisa assim, não, que tenha outras possibilidades de avaliação também, para que o aluno se sinta motivado a participar da natação, não apenas pela competição, mas também pelo desenvolvimento de outras competências aquáticas. Né? Eu venho na natação competitiva, adoro a competição, mas a gente pode pensar que a competição ela não pode ser apenas isso. Pode ter muito mais coisa envolvida. Então, criar outras possibilidades, outros testes, que levem em consideração esse desenvolvimento da competência aquática e também leve em consideração a competição, né? E talvez um planejamento que não seja tão a longo prazo, né? Que a gente consiga algumas semanas um pouco mais, alguns ciclos mais diferentes dos outros para não ficar tão monótono. É uma possibilidade. Esse negócio de enxergar para não deixar tão monótono, também acho interessante você entender de cada atleta, de cada aluno, qual é o gosto dessa pessoa.
E de vez Sim, em quando você dá essas quebras nos treinos. Tem como a gente nadar 365 dias no ano na pauleira. A gente tem um mito aí do Phelps, falou que nadou os 365 dias do ano, mas dificilmente nadou numa carga alta o tempo todo. Tem momentos que tem que ter um momento de descontração, um momento de que vai ser mais socialização, mais jogos, vai ter aquela pessoa. Então, você entender cada um, o que aquela pessoa gosta, o que faz ela vir sim. para o seu treino no dia a dia. E de vez em quando você dá umas quebras no treino também para motivar. Se não é a competição que está motivando ela, o que a gente pode trazer? Então, qual outra característica que a gente traz para motivar essa pessoa? E aí você falou muito de equilibrar intensidade e recuperação. Como a gente faz para equilibrar intensidade e recuperação no planejamento do treinamento de um atleta em formação? Tá. Essa questão que eu falei antes, uma das funções do treinador na formação é dar aula, né? Não pode dar só treino, né? Ele tem que, de maneira adequada àquela faixa etária, explicar questões para que esse jovem nadador consiga se entender também. E aí entra as diferentes possibilidades de controle, de recuperação, da percepção que a pessoa tem, mas tem um conhecimento básico lá de metabolismo que o professor, que o treinador tem que ter, né? Quanto tempo demora para eu conseguir recuperar a concentração de creatina fosfato após esforços intensos? Quanto tempo demora para eu conseguir recuperar concentrações de carboidrato intracelular, de glicogênio? Né? Essas questões eu tenho que levar em consideração no meu planejamento. E aí eu vou ter diferentes intensidades ao longo da semana que não vão, os períodos de recuperação, se sobrepor. Né? Além disso, eu tenho que observar, que nem tu falou antes, cada nadador. Eu tenho que identificar o que ele está fazendo, como que ele está nadando, né? Ele está mais ou menos eficiente, ele consegue ou não consegue acelerar. E aí a biomecânica tem um papel muito importante junto com a fisiologia. Tem coisas da fisiologia que eu não consigo mensurar de maneira rápida, de maneira barata, mas com um cronômetro eu consigo mensurar alguns parâmetros biomecânicos que vão me dar pistas da situação daquela pessoa, daquele momento, e eu consigo uma recuperação melhor. Boas estratégias aí. E Flávio, para a gente continuar aí no nosso bate-papo, a gente fala um pouco agora de aplicação prática para os técnicos. Quais são os principais sinais que um técnico deve observar para saber se a carga de treino está adequada para o seu aluno, para o seu atleta? Tá, eu iria por algumas questões assim. Primeiro, dificuldade em atingir a carga externa proposta. Lembra que a carga externa é aquilo que o treinador pede, né? Assim, tu vai fazer 3 de 400 para todos para 440. E o nadador, assim, semana passada fez isso muito fácil. Hoje ele não está conseguindo fazer nada para 5 minutos, para 5 e 10 se matando. Opa, tem algum problema aí, né? Então, essa é a primeira questão subjetiva. E o treinador não pode pensar assim, ele não está fazendo porque ele não quer fazer. Não, raramente ocorre isso, né? São poucos os nadadores que não querem fazer. Muitas vezes não conseguem fazer, né? Aquilo que eu falei antes, ou a frequência cardíaca levando-se muito rapidamente para um esforço que não deveria estar se elevando, ou a frequência cardíaca não consegue ser elevada, não tem uma taquicardia quando deveria estar se elevando. Do ponto de vista biomecânico, eu posso pensar numa frequência de braçada muito alta para determinada velocidade de nado, ou seja, o nadador não está conseguindo aplicar força eficiente na água, e isso leva a uma redução de eficiência propulsiva. E eficiência propulsiva tem algumas equações mais difíceis, umas mais fáceis, outras, que a gente pode usar para estimar o quanto de força o nadador está aplicando na água e realmente está levando à frente. No momento que eu consigo fazer esse quadro, eu vou ter esses sinais, né, que vão me indicar se a carga está adequada ou não, né? Mas tudo baseado no conhecimento prévio que o treinador tem que ter a respeito de formação, de metabolismo, de maturação, de aspectos psicológicos daquela faixa etária. Tudo isso junto, né? Os itens aí, como a gente falou da importância de eventos como esse, uma das primeiras perguntas, importância isso tanto para a modalidade, para a natação, para os professores,
E a grande, acho que, dúvida ou necessidade dos profissionais que vão para eventos como esse é como ele consegue colocar em prática no dia seguinte. Então, quem vai participar desse evento, principalmente da sua palestra, ele vai ter conhecimento para ele aplicar na rotina dos treinos dele já no dia seguinte? Eu acredito que sim. Assim, evidente que, para mim, conhecimento, a aplicação sem conhecimento prévio é só repetição. Né? A gente tem que saber por que, que a gente está aplicando aquilo e fazer propostas em relação a isso. Mas eu entendo que há diversas variáveis que eu vou explicar que podem ser aplicadas de modo fácil no processo de treino e sem a necessidade de mudar o planejamento. Por exemplo, muitos utilizam séries alvo a cada 5, 6 semanas. E dentro dessa série alvo, a gente pode ter controle de variáveis de percepção, variáveis fisiológicas e variáveis biomecânicas que vão dar o caminho, que vão indicar para o treinador assim, eu devo reduzir aqui, aumentar ali, a intensidade está certa, a intensidade está errada, o treinador está se comportando bem ou não. Ou seja, a questão não é mudar o treino, a questão é usar ferramentas que existem no treino que normalmente é bem dado, né? Ou seja, não a gente tem que ir para a questão assim, quem está dando treino estudou, né? Então, assim, é só uma questão de adequar algumas questões, utilizar o conhecimento teórico de maneira mais firme para ter a resposta prática melhor. Eu iria por esse caminho e pretendo apresentar essas ferramentas no nosso encontro lá nos dias 21, 22 de fevereiro, 23 de fevereiro. Então, convido a todos, né? A palestra do Flávio vai ser no dia 22, no sábado, das 8h30 às 9h45. Convite para vocês. Fazendo a inscrição, você pode assistir a todas as palestras de sexta até domingo, inclusive da mesa redonda que ele vai participar no final, para sanar todas as dúvidas de vocês. Então, vocês vão ver todos os conteúdos. E no domingo, na parte da manhã, a gente vai ter a mesa redonda com todos os palestrantes. E aí a gente debater, fazer reflexões sobre o mundo da natação. E aí, para deixar o gostinho final, Flávio, quem não for, o que vai perder? Olha, tem muita gente boa, né? Eu queria falar especialmente o professor Emilson, que vai estar presente. O professor Emilson tem história na natação, no polo aquático também, é um estudioso que tem muito a contribuir. O professor Daniel Takata, que eu tive há muitos anos, a gente se conheceu numa clínica de natação na Universidade da Flórida. Ele era nadador, eu era um treinador, e desde então eu acompanho ele faz algumas análises muito legais em relação à estatística, a professora Elvia Afonso, né? Eu acho que é uma possibilidade que pouco existe de trocar conhecimento, de ouvir, de tirar dúvidas ou de levantar mais dúvidas ainda, né? O conhecimento ele não é estático, muitas vezes a gente não tem resposta para questões que surgem, mas há essa possibilidade de diálogo e melhorar a prática de todos. Então eu convido novamente e vamos lá. Muito bem, então estarei presente também no encontro, só no sábado que não, porque no próprio sábado eu tenho um curso de pós-graduação aqui em São Paulo, a turma que está rolando, então eu vou para sexta para Indaiatuba, sábado eu venho para São Paulo para pós-graduação e domingo estarei lá na mesa redonda. Agradecer os parceiros do 19º Encontro Nacional de Técnicos, a Espido, a FAP, o Amormai, a Swing Track, a plataforma Educar, então a federação apoiando, a Espido, a Mormai, todo mundo apoiando um evento importante, o 19º Encontro. E queria que você deixasse agora no final, Flávio, as suas redes sociais, para quem quer saber um pouco mais do Flávio, seus projetos. Agora é hora do jabá, agora é hora de quem gostou desse conteúdo, sentiu relevância e quer saber mais, viu que essa só foi uma sementinha que você falou aqui, preciso saber mais. Aonde eu encontro informações do Flávio? Onde eu consigo saber sobre os seus projetos? Tá, então assim, pessoal, eu nem me apresentei, eu sou professor titular da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde eu lidero o grupo de pesquisa em esportes aquáticos. Aqui a gente trabalha com o meu grupo com projetos de pesquisa que envolvem pedagogia, fisiologia, biomecânica e treinamento em natação e polo aquático. Eu coordeno um projeto de extensão que é a iniciação dos esportes aquáticos, natação, condicionamento
e iniciação à natação para adultos, né? Tem diversos projetos de pesquisa acontecendo e normalmente eu divulgo esses projetos no nosso Instagram, que é o GPEA, de Grupos de Pesquisa em Esportes Aquáticos, GPEA, underline UFRGS, GPEA, underline UFRGS. E eu acho que rapidamente o professor Guilherme Tucher apresentou, apareceu, o professor Guilherme Tucher é, né, um grande parceiro, né, tem escrito questões muito legais sobre adaptação ao meio aquático, lançaram um livro há pouco tempo sobre isso, e eu indico fortemente o material que o professor Guilherme produz também. É isso. Eu já adquiri esse livro, já li esse livro, já está aqui na cabeceira da minha cama, vale muito a pena. Então, é um tema muito relevante, até dentro do módulo da natação criativa de pós-graduação, a gente colocou um módulo só sobre adaptação ao meio líquido, né, mostrando a importância desse conteúdo. A gente tem o Bill aqui, uma pergunta que aí essa foi uma pergunta para terminar mesmo. Qual o volume diário recomendável para as categorias petis e infantil? Então, é que tem que avaliar uma série de questões, né? Qual é o objetivo? Nível competitivo? É aperfeiçoamento? Qual é o nível de maturação? Qual é o tempo disponível desses jovens atletas? Qual é o tempo disponível da academia também, né? Então, assim, se eu faço um planejamento muito a longo prazo, talvez eu tenha ali, olha, no clube ideal, tá? O infantil não vai nadar mais que 4.000 metros por dia e 4 treinos por semana. Não vai acontecer isso, que os lugares mais intensos vão nadar 6, 7 vezes por semana, vão nadar 6 quilômetros por dia, né? Mas eu tenho que pensar nessas questões, né? Até onde eu consigo ir de maneira legal em relação a esses atletas. Será que o Petis precisa nadar mais que 2.500, 3.000 metros por dia? Né? Será que ao estar crescendo ele não vai se desenvolver tão bem, independente do volume que ele faça? Será que é necessário tudo isso para ele nadar uma técnica legal? Então, eu iria por esse caminho, assim, fazer esses questionamentos antes de dar uma receita de bolo, né? E aí sim achar o ideal para cada lugar, para cada nadador, para cada professor. E a gente tem que pensar também nas cobranças externas também, né? Assim, eu não consigo fazer isso porque eu tenho que dar resultado. Assim, bom, como é que eu posso dar resultado com essas questões bem claras em relação ao desenvolvimento motor, desenvolvimento fisiológico e maturacional? Muitas informações aí, muita coisa que a gente tem que levar em consideração, né, Flávio? Então, acho que são temas importantes. A gente convida todo mundo para o 19º encontro aí de natação, de técnicos e professores, não só técnicos, né? Então, muita gente acha que é só voltado para o alto rendimento, para a base, mas também tem essa troca do formativo com o competitivo. É muito importante. Deixando aqui embaixo as redes sociais do professor Flávio, ver se está tudo correto aqui. Eu acho que é isso mesmo. Então, quem quiser seguir, siga as redes sociais para saber um pouco mais, para saber dos projetos, vale muito a pena. Senhor Flávio, queria agradecer muito a sua presença, tanto nesse podcast, nessa entrevista, tanto no 19º encontro aí, retornando mais um ano com temas muito interessantes, com excelentes palestrantes, e já te convidar para mais para frente a gente fazer outros podcasts, que é assunto que não falta para falar de natação. Com certeza, né? Eu adoro. Agradeço o convite, foi muito bom, os 40 minutos que a gente ficou aqui. Convido novamente o pessoal a ir lá participar e fico à disposição também. Pode chamar ali no GPA, à medida do possível eu respondo as questões, ok? Então, muito obrigado. Para a gente finalizar mais uma vez, agradecendo todos os parceiros que fazem esse projeto estar no ar, esse projeto ter vida. Então, a Sobrasa, que visa a redução do número de casos de afogamento, acesse o site da Sobrasa, diversos dados relevantes para você levar para a sua aula, cursos gratuitos também. Queria também agradecer a plataforma Educar, para quem está sem tempo, não consegue estudar, acessa lá cursos online, cursos presenciais aí para a sua cidade. O aplicativo da Swim Tracking, que te auxilia aí tendo todos os dados, um aplicativo para ter o seu logo, o seu nome, seja personal, seja academia, mostre e agregue valor aí para as suas aulas. A Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia na
na elaboração, no planejamento de aulas, a gente tem o planejamento do ano inteiro. O ano passado a gente fez foram mais de 43 semanas, né, de aulas montadas. Esse ano a gente entrou novamente, a segunda turma, montando aula junto com os profissionais. E o Encontro Nacional de Técnicos, no dia 21 ao dia 23 de fevereiro, agora para vocês em Indaiatuba, inscrições pelo site da Natação Criativa. Se você seguir o Instagram do professor Flávio e da Natação Criativa e tirar foto desse podcast, eu dou um desconto para vocês para realizarem a matrícula ali, só me chamar no particular, aí eu vou olhar se vocês estão seguindo as duas redes, se tiraram foto e fizeram um story desse episódio aqui, você ganha aí um desconto imperdível para estar com a gente do dia 21 ao dia 23. Então, mais uma vez, professor Flávio, muito obrigado aí pela presença, falando sobre carga e monitoramento de treinos em jovens atletas. E te aguardo aí no dia 22 pela manhã, lá em Indaiatuba. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Fique com Deus.